meu nome é Claudinei Generoso e eu represento o Centro Espírita Batuíra de Vinhedo. No nosso diálogo de hoje, vamos conversar um pouco sobre, continuando os nossos estudos, dialogar um pouco sobre o capítulo 24 das Manifestações Espíritas, intitulado Identidade dos Espíritos, em que Kardec discute o espiritismo prático, trazendo os elementos sobre a questão então da identidade dos espíritos e como a gente pode identificar os espíritos bons e maus. Kardec coloca para nós que depois da obsessão, a questão da identidade é um dos pontos mais controversos, tendo em vista que no processo de comunicação e em todo o processo, não tem como a gente identificar o RG do espírito que se comunica, não é? Então Kardec traz para nós que para o espiritismo prático, o que é importante, ou os elementos importantes em que a gente deve observar, são a importância da utilização do bom senso, da razão, para avaliar as mensagens e a qualidade moral que elas são construídas. Os bons espíritos utilizam sempre uma linguagem adequada, com uma moralidade elevada, e não entram em discussões ou situações frívolas do cotidiano. As boas comunicações, então, portanto, devem passar sempre pelo crivo da razão. Quando então, no espiritismo prático, no cotidiano, negligenciamos esse exercício, corremos o risco de estar sendo enganados, então, não é? Para o espiritismo prático, há a necessidade desse estudo, de se observar as comunicações recebidas nos trabalhos, nos grupos. E Kardec vai tratar essa questão da identidade, trazendo esses elementos e nos instruindo, trazendo então uma série de questões que a gente pode se utilizar ou ter como parâmetro, e aí ele nos traz como instruções ou princípios. São 26 elementos que ele traz como princípios para que a gente possa então despertar o entendimento e uma consciência sobre as comunicações recebidas, reforçando da importância de sempre, para pensar a questão da identidade, passar pelo crivo da razão. A identidade não é algo que Kardec coloca para a gente como algo que seria tão importante no processo da comunicação, e sim o conteúdo dessa comunicação. O espírito elevado, ele não está preocupado em dar o nome, em citar o nome, porque o que importa é transmitir aquela comunicação como ela deve ser transmitida. Já em relação à identificação dos espíritos bons e dos espíritos maus, também a gente pode recorrer à classificação dos bons e maus espíritos, que está contemplada no livro dos médiuns também, e a partir disso conseguir distinguir aquele tipo de comunicação, o objetivo que ela apareceu para cada um de nós. E dentro desses princípios, um que chama muito a atenção, e aí eu vou trazer ele para vocês na íntegra, na leitura, é o primeiro princípio que Kardec coloca, que não há outro critério para avaliar o valor dos espíritos senão o bom senso. Qualquer outra fórmula dada a esse respeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Que a recomendação de Kardec possa fazer sentido para cada um de nós na utilização do bom senso no processo de identificação e da validade das mensagens que a gente recebe no cotidiano. Até mais!